Bem-vindas a mais um episódio da Deixa Ela Treinar, o Deixa Ela Falar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e toda quarta-feira, 19 horas, no YouTube e no Spotify, tem um novo episódio aqui para você. Hoje a conversa toca um ponto delicado e muito comum da vida de muitas mulheres. O momento em que o cuidado com o corpo deixa de ser saúde e passa a ser cobrança, punição e sofrimento. Vamos falar sobre performance, perfeccionismo, comparação social, superdotação e regulação emocional. Tudo isso atravessado pelas redes sociais e pela ideia de que nunca somos suficientes. Antes de começar, já aproveita para curtir esse episódio, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa conversa e se inscrever no canal da Deixa Ela Treinar. Vou começar apresentando a nossa convidada hoje, a Patrícia Rossi, psicóloga clínica com especialização em terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema e neurociência comportamental. A Patrícia atua há anos com saúde mental, autoestima, superdotação, regulação emocional, processos de identidade e relacionamento abusivo, com foco especial em distúrbios de imagem corporal, pessoas bariátricas, relação com o corpo, perfeccionismo, comparação social e sofrimento psíquico associado ao desempenho, à estética e a padrões irreais. Patrícia, seja muito bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Obrigada, é ótimo estar aqui pra gente conversar um pouquinho. Pati, falando, né, falamos sobre isso tudo aí, todas as suas especializações, capacitações, enfim. Uhum. Explica pra gente por que que você foi buscar tudo isso que você buscou e que te trouxe até aqui. Tá, vamos lá. Na verdade, eu tenho uma mãe psicóloga, né? Então isso já me influenciou um pouquinho e eu tive duas situações que marcam muito as escolhas profissionais minhas. A primeira é que eu tive ansiedade e síndrome do pânico desde os 15 anos de idade, numa época onde não se falava sobre isso, e depressão. Desde os 15, em 95, ninguém falava sobre isso. Então eu precisei entender, me entender, cuidar de mim, até para poder ajudar as pessoas que sentem isso, né, em diversas vertentes diferentes, em relacionamentos, dentro de, né, da superdotação, que acabou eu tenho pessoas muito próximas que, né, que sofrem muito com isso. E a segunda, eu sou bariátrica. Então a questão corporal, dos relacionamentos, do massacre que a gente passa, da culpa que a gente passa. Então a questão corporal começou a ser também uma coisa que eu vivenciei e como é que foi para mim para poder ajudar outras pessoas? Então, performance, tudo que tem a ver com a questão alimentar, começou a fazer muito sentido para mim para poder ajudar outras pessoas, de exercício físico. Então, assim, é diferente quando a gente passa por uma coisa para a gente poder ajudar. Não que eu não ajude pessoas que eu passe por, que eu nunca passei por situações, não é isso. Mas fez muito sentido para mim. Muito Né? bacana, Pati. Pati, quando a gente fala de performance, em que momento ela deixa de ser algo saudável e passa a gerar sofrimento psíquico? Pois é, quando a gente deixa que as coisas externas modifiquem a nossa vida, ela começa a ser preocupante, né? O que que é performance? Na verdade, é você fazer uma coisa muito bem feita. Tudo bem, um triatleta, ele tem que ser performático, ele tem que fazer aquilo muito bem feito. E aí ele tem que treinar muito, ele tem que ter uma alimentação saudável. Tudo bem, não tem problema. Quando você traz isso para sua vida e você começa a viver uma vida rígida e de padrões onde você não consegue alcançar, você começa a ter um sofrimento psíquico muito grande, você começa a ter crise de ansiedade, né? E a performance ela não vai só na questão de exercício, ela vai numa questão profissional, ela vai numa questão sexual, ela vai numa questão de amigos, porque eu tenho que ser assim, assim, assado, porque os padrões na vida exigem que eu seja assim. Então a performance ela vai, de às vezes você ter que fazer um teatro sobre quem você é. Então ele vai muito além do que a gente fala da performance só no questão do exercício. E aí eu vou contra a minha natureza. E eu ir contra a minha natureza, ela é muito perigosa, porque a gente foi feito para uma determinada situação. Imagina o seguinte: se eu tenho um gato, o gato começa a querer agir como um cachorro, ele vai sofrer muito, porque ele não vai contra a natureza dele. Né? A Sim. alimentação vai ter que ser diferente, o comportamento vai ter que ser diferente. Por quê?
porque eu vou ter que fazer isso. Por que o ser humano faz isso? Ele vai contra a natureza, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da performance. Não quiser, eu quero ser um excelente profissional, eu quero ser um excelente atleta. Eu posso, eu vou me esforçar e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu sabendo quais são os meus limites, eu não posso ultrapassar eles. Uhum. Você falou aqui, eu me lembrei bastante dessa questão da produtividade que a gente vive Uhum. nos dias de hoje, né? Tá totalmente ligada a Não, essa tá, questão da todo, performance. todo. A produtividade tóxica, na verdade, tudo hoje é tóxico, né? Mas a produtividade tóxica e o excesso disso causa o burnout. E é uma das coisas que a gente mais tem falado na atualidade. É. E você acha que após a pandemia ou durante a pandemia, né, quais foram os impactos da pandemia em relação a isso? Tá. Primeiro que o exercício físico intensificou, não sei se você percebeu, as pessoas começaram a fazer mais exercício porque elas estavam trancadas dentro de casa. Eu fui uma, né? Porque eu fiz a minha bariátrica no dia que fechou tudo, quase que eu não faço. Foi no dia 20 de março. Eu Caramba. estava dentro do hospital onde tudo fechou e foi o último dia de cirurgias eletivas que pôde se fazer. E aí, para eu poder fazer exercício, eu não podia sair, né? A academia estava fechada, e depois a bariátrica ser obrigado, né? E aí eu tive que dar um jeito. E aí eu falei, bom, o que que eu vou fazer? E aí teve a questão da galera que foi para bicicleta e para corrida na época da pandemia. Então, por quê? Porque era esporte de rua, e aí você não ficava fechado dentro de um lugar. Então, isso intensificou, isso foi muito bom, Uhum. né? Mas causou a galera que foi pro lado do excesso, né? E aí isso ficou muito preocupante. Só que, por exemplo, o trabalho, as pessoas começaram a se conectar porque não tinha outro jeito, então eu tinha que fazer online. E o online começou a trazer uma obrigação de eu responder e de eu fazer a todo momento. Então, eu tive que ficar conectada 24 horas. Antes eu ia trabalhar, né, 8 horas por dia, de tal hora a tal hora. Agora não. Então, eu posso mandar um chefe, pode me mandar alguma coisa 10h30 da noite, sendo que é o horário que eu tô com a minha família, é o horário que eu tô com o meu namorado, é o horário... Não, gente. Só que aí começou a se trabalhar muito mais depois do online. As pessoas, eu tenho que falar, eu tenho pacientes que eu tenho que falar, olha, você tem que limitar os seus horários, porque você não pode ficar o tempo inteiro. Você tem que trocar às vezes o seu celular, se o seu chefe fica te mandando mensagem, ó, eu tenho o meu telefone profissional é esse, meu telefone pessoal é esse, né? É sempre os excessos. Quando a gente entra no equilíbrio, a gente sai desse problema. O problema é que as pessoas não sabem ainda como equilibrar, porque o mundo exige, mas se eu não fizer, eu vou perder o meu emprego. E aí? Então, a consciência ela tem que vir tanto para a classe mais baixa da pirâmide, quanto a classe mais alta, do cara que tem que ser também instruído a não fazer isso com seus funcionários. Uhum. Então, exige tudo. A pandemia mudou tudo, né? Ela veio mudando, assim, veio com uma avalanche mudando tudo. E a gente está aprendendo ainda como lidar. Exatamente, com essas consequências, né? O perfeccionismo é frequentemente visto como uma qualidade. Na prática clínica, quando ele vira um problema? A gente na terapia do esquema, a gente fala, que seriam os esquemas? Né? Você imagina o seguinte, você tem uma televisão. E a televisão, se ela tá desligada, é como se o esquema não tivesse ligado, aquilo não te afeta, tá? Se a televisão tá ligada, ela pode estar no modo stand-by. É quando o esquema ele não te incomoda, mas ele existe. Qualquer toque do controle remoto ele liga. E depois que ele tá ligado, é uma outra fase onde ele pode estar no volume muito baixo ou no volume muito alto. O perfeccionismo é um tipo que a gente trabalha, né, dos padrões rígidos. Tá? Então, ele pode estar desligado. Tem gente que não tem o menor problema com isso e provavelmente vai passar uma vida inteira com aquilo desligado. Uhum. Tem gente que tem aquilo ali, que qualquer coisa seja um gatilho que a gente fala, né? O gatilho que vai ligar aquilo ali. Ou às vezes ele tá num padrão muito pequeno, um padrão muito alto. Quando ele tá num padrão muito alto, isso começa a atrapalhar a sua vida. Então, você vive em função daquilo, você não dorme. Você, faz tudo para poder conquistar um objetivo tal, e aí você esquece que nem tudo é sobre você, e que você não controla tudo. E aí a vida da pessoa começa a ficar com uma crise de ansiedade absurdas, e aí tem burnout, porque eu tenho que trabalhar muito para fazer aquilo ser perfeito, né. Aquela frase velha aí, todo mundo já conhece, que é melhor o feito do que o perfeito. Às vezes sim, tem situações que eu posso fazer muito bem feito, eu não Sim. preciso também fazer de qualquer jeito, não é isso. Aham. Né, e tem uma frase que eu escutei uma vez que eu fiquei pensando sobre ela, o tempo de você fazer o mal feito e o bem feito é muito pouco, então eu posso fazer o bem feito, eu não preciso fazer o mal feito, mas
para chegar no perfeccionismo. O que que é perfeito? Na É. vida, na natureza. Eu gosto muito de comparar, Fê, as coisas com a natureza, tá? A natureza não tem padrões rígidos. E o que é rígido quebra na natureza, né? O galho da árvore, a árvore cai, ela despenca, né? Uhum. Uma folha que ela é flexível, ela não despenca, ela não quebra, ela vai, ela se curva, né? As formas da natureza não são quadradas. Eu falo que é muito isso, ser quadrado. O ser quadrado é o ser perfeito, né? Onde tem a perfeição dos quatro lados idênticos e tal, né? Mas na natureza não, a gente tem formas imperfeitas, que é uma folha, e nenhuma folha é igual a outra, é uma flor, que as tonalidades elas vão mudando, os animais, tudo. E por que que eu, que sou parte integrante da natureza, tem que ser perfeito? Então, não faz sentido nenhum, É entendeu? verdade, Paty. É verdade. E existe uma diferença entre buscar excelência e viver sobre a sensação constante de nunca ser suficiente? Tem. Porque buscar excelência é eu fazer muito bem feito, igual eu falei, do mal feito e do bem feito. Eu vou buscar fazer o máximo que eu puder para poder alcançar melhores resultados. Mas eu tenho momentos de parar. E o outro lado é quando eu não paro, eu não durmo, eu não faço as coisas que têm que ser feitas, eu não faço o equilíbrio. Né? Então eu vou trabalhar, eu quero buscar, eu quero ser uma ótima profissional, eu vou estudar, só que eu vou ter a hora que eu vou parar, eu vou namorar, eu vou cuidar dos meus amigos, dos meus animais, eu vou ter esse, né? Eu não é viver em função de uma coisa só, Sim. né? E aí você não consegue ter constância há muito tempo se eu fizer uma coisa só. E aí não funciona. A vida é sobre equilíbrio. Eu brinco muito com meus pacientes que é igual o The Sims. Né? Alguns aí conhecem o The Sims, para quem não conhece, é lá dos anos 90 ali, né? Aham. Que é um boneco que hoje tem o Roblox, eu nem sei o nome dos joguinhos, né? Também não sei, não. Mas que é assim, o The Sims era um bonequinho que tinha uma vida social. E para ele funcionar bem, ele tinha que ter ali as barrinhas dele, tinha que estar equilibrada. Da hora dele ir no banheiro, da hora dele comer, da hora dele. Ele precisava agir socialmente, ele precisava trabalhar. Se ele não fizesse aquilo, ele ficava mal-humorado ou não dava certo. Então, é o equilíbrio disso. A vida é isso, gente, é o equilíbrio disso. Mas eu quero. Sim, quero ter excelência, eu vou trabalhar para aquilo, eu vou me dedicar constantemente para aquilo. Eu vou malhar sempre, eu vou malhar, né, o tanto necessário. Não é malhar 5 horas por dia, Sim. é eu malhar todo dia. Você Uhum. entende? Ou às vezes nem todo dia, porque a pausa também é treino, igual eu já falei. A pausa também é treino, mas eu preciso ter constância mais do que a intensidade naquilo sem limites. Isso mesmo, Paty. E eu acho que nos dias atualmente, né, eu tô vendo muito as redes sociais hoje trazendo isso, né, da constância ser mais importante, porque muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho, porque elas se cobram demais e às vezes não sai o resultado que ela gostaria que saísse e gera uma frustração, não é mesmo? Aí é a mistura da excelência com o perfeccionismo, Uhum. né? A gente tem que perceber uma coisa, o nosso corpo, ele funciona de uma certa forma. E aí eu tenho uma genética A. E aí eu vejo a mulher na internet que tá com a barriga chapada e eu não sei se ela colocou um chip da beleza, ela fez plástica, mas eu quero ter aquele resultado. E aí eu malho sem parar e não chego naquele resultado. Às vezes eu não vou chegar mesmo, porque a Uhum. minha genética não é aquela ali. Sim. E aí eu preciso entender, eu tenho acúmulo de gordura, por que que tem mulher que é forma de pera, tem a mulher que é forma de maçã, a outra que é triângulo, como é que eu vou colocar tudo igual? É. E aí a gente tá falando também da questão da comparação social, né. E especialmente nas redes sociais, como que elas impactam a construção da identidade emocional das pessoas? Pois é. Eh, eu não sei se vocês já viram que o Brasil ele ganha tudo com relação à rede social, a compras, a essas compras online, todos os aplicativos aqui, todo mundo fica louco. Por quê? Porque o Brasil ele é forte na questão de comparação. É a comparação do corpo, é a comparação de imagem, né? E aí, quando eu olho
E tem uma coisa, eu estava vendo um estudo outro dia, eu achei muito, muito interessante. Antigamente, a gente teve um início disso com alguns blogueiros famosos na época, que hoje até se redimiram, como a Pugliese, que falava muita coisa e ela também sofria com algumas coisas de ter que manter um padrão sobre corpo, sobre outras coisas. E aquilo foi intensificando, tá? Só que ela gerou numa geração que todo mundo precisava ter aquilo. Tá? E isso foi mudando com o tempo. Hoje em dia a gente já traz uma consciência muito maior, né? As redes sociais traz um pouco mais de consciência de o que que você faz. Olha, então eu cheguei nesse corpo, mas eu tive procedimental, tá? Eu não Uhum. fiz isso aqui, não foi à toa, não. Eu cheguei, eu fiz, eu comprei, é meu, mas eu fiz e tá tudo bem. Sim. Antigamente, não, a gente tinha como se as pessoas nascessem daquele jeito e eu chego assim só porque eu malho. Não, hoje a gente tem uma consciência um pouco maior com relação a isso. Tem-se também começado a mudar um pouco, os adolescentes de hoje, eles são muito mais livres corporalmente, de roupas, eles procuram fazer as roupas e cortes e tal. A gente tem buscado isso, eu acho isso muito bom, porque as pessoas estão um pouco mais livres, tirando um pouco dessa geração lá pelos 30, 40, tá? Então, Sim. assim, a geração vai mudando. Mas o Brasil ainda é muito comparativo, principalmente com rede social. Então eu tenho que ver, por exemplo, agora tá com o Big Brother aí, né? Se lança uma roupa no Big Brother, vai a manada toda, é aquilo lança e acaba. E Que é loucura, né? muito louco isso. Então, se eu lanço a moda da maquiagem, nos anos 80, 90, a maquiagem era super marcada, né? Agora já é uma coisa mais clean, né? Clean girl e tal. E aí eu vou fazendo isso. Eu sofro isso, você sofre isso, todas as mulheres sofrem isso, porque se eu fizer diferente, eu estou fora do padrão e aí eu sou rejeitada, É. né? Só que a gente acaba sendo consequência do nosso meio. E aí o problema, de novo, é achar o equilíbrio disso. Como é que eu faço para viver tranquilo? Primeiro, eu tenho que respeitar quem eu sou. Eu não vou usar uma maquiagem de um jeito que, não, eu gosto de usar uma coisa um pouco mais marcada. Gente, deixa eu respeitar o meu limite. Tem gente que usa e fica bonito. Em Aham. quem é autêntico, em quem busca aquilo, sabe? Com a autenticidade mesmo de fazer aquela, eu quero um cabelo colorido, ou eu quero uma roupa mais chamativa. Não, porque agora as roupas têm que ser blazer e tem que ser não sei o quê, parará. Mas aí vem a pessoa e coloca aquilo com autenticidade, fica lindo nela. Por quê? Porque faz parte dela e combina com ela. Entendeu? Então a gente tem que respeitar quem a gente é, olhando a rede social, não como padrão do que eu devo ser, mas como assim? Pô, existe isso, isso, isso. Que legal que as pessoas estão ali e cada um faz o que quer. Sim. Muito bom. Por um lado, eu acredito que as redes sociais trouxe um pouco da liberdade para essas gerações mais jovens, de serem autênticos, serem como eles quiserem, até mesmo não só na aparência, mas na diversidade de gênero, Sim. racial, né. Eu vejo, os negros assumindo, cabelo black Cabelo black. power. Foi a pandemia que trouxe muito isso, né? Das pessoas Isso. voltarem a assumir seus cabelos. Uhum. Né, e isso é muito legal, Fê. A gente fala como se a internet fosse só vilã, eu não acho, não. Sabe? Porque, assim, agora as mulheres, os negros, todo mundo tem voz para falar e eu escutar outras histórias que eu não vi em outro lugar. É. Então, as pessoas começam os relacionamentos abusivos. Então, muita mulher falou: opa, peraí, eu tô vivendo um negócio esquisito aqui que a outra tá falando ali, que é exatamente o que eu tô vivendo. Né? Uhum. Então, e isso começa a amplificar, e a coisa fica grande, e eu começo a entender que existem mais pessoas. Eu pertenço a certos nichos que antes eu achava que era só eu. É, Eu não vi em outros lugares, agora a internet me trouxe isso. Então, isso gera uma também é muito bom. identificação, né. Não É é só isso, coisa ruim também, né? com certeza. E Paty, voltando aí nas pessoas, que se cobram muito, por que pessoas muito competentes, produtivas e ou reconhecidas ainda se sentem insuficientes? Isso aí é uma coisa que, para eu poder falar disso, eu vou ter que ir na psicologia um pouquinho. Tá? Cada um tem uma forma de começar a vida. A gente fala que a primeira infância, até os 6 anos de idade, influencia muito no como é que eu vou ser na minha vida. Se eu tive, é o que a gente chama das nossas crenças centrais. Tá? Foi como é que eu fui criado ou o que eu senti naquele momento. Desamor.
ou desvalor, ou desamparo, aquilo influencia toda a minha vida. Se eu for uma pessoa que eu não fui valorizada adequadamente, eu vou buscar um valor o resto da minha vida e eu vou ficar procurando isso incansavelmente e eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Então, eu preciso estudar a história da pessoa para saber exatamente, tá? Mas existe uma outra coisa no brasileiro que se chama síndrome do vira-lata. Então, ele sempre acha que ele está abaixo, né, do outro. E aí, a síndrome do impostor vem igual uma avalanche. Não tem uma pessoa que eu trato hoje em dia, principalmente as mulheres. A gente fala assim que a, a autoestima do homem tinha que ser vendida. Né? Porque tem uma coisa sobre isso. Por que que eu não acho o namorado? As mulheres sempre falam sobre elas, e os homens sempre falam sobre as mulheres. Tem umas coisas assim muito loucas, assim, como é que é muito diferente a visão do homem e da mulher. Mas a mulher acaba sofrendo muito mais sobre isso, né? Mas também temos diversos, não é só sobre mulher, só sobre homem, é sobre o ser humano. Uhum. Mas o brasileiro, principalmente, é a síndrome do impostor de nunca achar que eu tô fazendo o suficiente, que eu tô fazendo certo. Né? Sempre vai ter alguém melhor. Ô, gente, vocês têm que entender. Sempre vai ter alguém melhor e sempre vai ter alguém pior que você e tá tudo bem. É. Entendeu? Porque se eu buscar, eu fico só olhando, não, eu sou sempre abaixo, eu tô sempre abaixo. Eu tô abaixo, mas também eu tô acima de muita gente. Peraí. Entendeu? Então eu tenho que olhar com muito cuidado e o que que eu já fiz de bom, o que que eu faço de bom, qual que é a minha qualidade e aonde eu consigo me destacar. Eu não adianta eu querer me destacar em cima de um lugar onde não tem nada a ver comigo. Aquilo não tem absolutamente nada a ver comigo. E aí eu vou querer ser ótimo. Eu vi um livro, tem um livro sobre forças, e falava sobre um jogador de. Não era beisebol, não, era um outro hockey, alguma coisa assim, né? E tem uma tacada específica lá. Tem vários tipos de tacadas, e que o cara se especializou em uma e ele era muito bom naquilo. Quando ele tentou, numa época, ser bom no outro, ele começou a perder, assim, eficiência absurdamente. Ele entendeu, não, a minha tacada é essa aqui. Então, é sobre isso. Eu sou bom no negócio. Pra que que eu vou tentar ficar sendo bom em outras coisas que outras pessoas são? Eu tenho que Uhum. unir forças com quem não, com quem tem coisas diferentes de mim e que a gente pode funcionar junto. Sabe? Não adianta eu querer ser bom, por exemplo, você é ótima como personal trainer, como empresária, e não sei se eu não sou boa como empresária, vamos conectar. O que que eu posso ensinar pra você? Eu posso, sabe? A gente Sim. troca. Eu não tenho que ser igual a você. Claro. Até porque senão, como é que seria o mundo se todo mundo gostasse da mesma coisa, se fizesse as mesmas coisas? Não tem Ia ser jeito, né? uma loucura, É. né? Patrícia, e em relação aos relacionamentos, Uhum. como que você vê o sofrimento psíquico surgir em relacionamentos? Ele passa pela comparação, exigências de uma boa performance, não só no relacionamento, mas também profissional? Nossa, relacionamento é um caso à parte, assim, né? É uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar, mas não só relacionamento amoroso. É relacionamento, imagina dentro de uma empresa, o relacionamento do chefe com os seus subordinados. A liderança e chefia, a diferença disso, né? É muito complicado, mas para eu ter uma boa performance, às vezes as pessoas acham que eu preciso passar em cima de outras pessoas para eu poder ter bons resultados. Eu não preciso disso. Muita gente não consegue entender isso, né? E então assim, o relacionamento ele envolve um monte de coisas. Para eu ter amigos, por exemplo, eu vejo as pessoas estão muito solitárias, Fernanda, estão muito solitárias. E a rede social ajudou um pouco isso, porque acaba que elas se conectam ou elas veem que tá todo mundo aproveitando a vida, às vezes ela não. E às vezes as pessoas nem estão, elas estão num momento específico, num lugar, mas que elas quase nunca vão. Igual eu tenho um Instagram onde eu posto as coisas, viagens, as pessoas acham que eu tô viajando o tempo todo. Não, gente, eu não tô viajando o tempo todo. Tá? Entendam isso, eu não tô viajando o tempo todo. Mas eu posto ali porque é uma forma de uma coisa que eu gosto, é prazerosa pra mim, né? E aí as pessoas postam lá sobre performance, sobre relacionamento. Gente, o que mais tem é casal lindo, perfeito no Instagram, na vida pessoal. Ó, eu tô do lado de cá, de quem tá escutando as histórias, tá? E você vê que não tem nada naquilo. Sabe aquele negócio? Vem cá, vamos tirar uma foto. Acaba de tirar uma foto, já fica os dois assim, ó, um aqui, outro aqui, só.
e não conversa. Então, você tá buscando, a galera tá buscando performance de um relacionamento também perfeito e performático que não existe. Então, o que que eu quero? Primeiro a gente tem que colocar também. E o que que as pessoas querem? O que que as pessoas estão buscando num relacionamento? Já começa por aí, né? Que hoje a gente tem uma infinidade de escolhas com aplicativos, Tinder, né? Independente da sexualidade da pessoa e tal. E aí eu tô buscando ali uma coisa que eu acho que tem que ser perfeita, que é o corpo perfeito, e tem que ser a profissão perfeita, que vai me sustentar, que vai trazer isso, que vai trazer aquilo. Mas será que é sobre isso? Uhum. Não é sobre isso. É sobre conexão, é sobre entrega. Aquela pessoa vai me trazer o que é legal para minha vida, entendeu? Então é muito mais amplo do que só o olhar que eu tenho de querer um relacionamento perfeito. Gente, relacionamentos perfeitos não existem, tá? As pessoas brigam, as pessoas discutem. Se elas querem ficar juntas, a discussão é importante para que o relacionamento cresça e evolua, Sim, entendeu? Agora é diferente de um relacionamento tóxico, onde eu sou induzida a fazer coisas que eu não quero. Aí é muito diferente. Mas eu crescer, eu entender que eu preciso encaixar com o outro para poder chegar num lugar onde é bom para os dois, onde tem né, escolhas juntas, um aprender com o outro. Então, isso é muito importante. Não é imposição de um sobre o outro, é reciprocidade. sim. E Patrícia, você acha que sempre foi assim? As redes sociais que trouxeram isso? Da onde vem essa questão também? Fê, eu não sei, né? Eu tô com 45 anos. A rede social começou na minha vida lá pelos 20 anos. Então, eu vivi muito tempo sem rede social. Então, eu tô naquele momento híbrido, né? Onde não tinha internet para quando começou a ter internet. Os meus primeiros relacionamentos, eles não tinham internet, não tinham rede social. As pessoas ligavam, as mandavam, mandava carta, né? E a gente vê os nossos pais, né? Os relacionamentos eles eram construídos e não tinha desistência com tanta facilidade, mas ao mesmo tempo também era quase uma obrigação você ter que ser casado. Então Sim, tinha isso também. Eu era obrigada a viver num relacionamento infeliz, porque as pessoas desquitadas, que era falado antigamente, né? As pessoas desquitadas não eram bem vistas, tá? Mas eu era obrigada a manter no relacionamento. Só que aí entrou as redes sociais e começou a ter muita facilidade. E aí ter muita busca pela pessoa perfeita. Ah, mas se eu não achar nessa aqui, eu descarto ela. As pessoas ficaram descartadas igual os objetos. Eu vou buscar na próxima aqui, porque tem mais um monte aqui que eu posso procurar. E entrou uma outra coisa também, dificultando os relacionamentos. A questão da forma que se olha hoje, as pessoas têm muitos mimimis, né? Que eu brinco. A nossa geração não tinha tanto. Da forma que eu abordo, começou a ficar muito mais restrita, e os homens começaram a ficar com dificuldade de abordar. Então, na internet ficou mais fácil de eu entrar nisso, de eu abordar as pessoas. E a geração mais nova não sai tanto igual as gerações antigas. A gente vivia na rua, aham, né? A gente não tinha internet pra gente conversar com as pessoas, precisava conversar pessoalmente. Então mudou a forma. E não adianta eu querer trazer para a forma de antigamente. Eu tenho que entender como que é hoje e adequar, né? Mas as gerações hoje mudaram a forma de se relacionar. Mesmo, como é que eu chego na pessoa? Às vezes eu converso pessoalmente, mas eu vou chegar na internet. Antigamente não, eu tinha que ter coragem de chegar. Os meninos bebiam para poder ter coragem de chegar nas meninas, é, né? Então tinha tudo isso. Então assim, mudou, o perfil mudou, mas as pessoas estão cada vez mais sozinhas. sim, Por quê? Porque elas estão buscando perfeição, porque elas estão buscando na internet relacionamentos igual eu vejo na internet, coisa que não existe. Ou eu estou buscando, os homens buscando as mulheres com os corpos que eu estou vendo na internet, eu não vou achar, dependendo do que eu sou. Então, assim, a gente tá no meio disso tudo, ainda as coisas estão acontecendo, sabe? Aquela coisa que a gente vai chegar lá na frente, a gente vai fazer um estudo sobre o que passou aqui atrás, sim, né? desse descompasso. É complicado. Sim, 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 com certeza, Paty. E você falando aí, tá me lembrando também muito desses conteúdos que a gente fala de Red Pill, Nossa. da violência contra a mulher, enfim, essa.
confusão que a gente E está ao vivendo. mesmo tempo o feminismo tóxico. Então tem os dois lados, Fernanda, porque a gente fala às vezes só de um lado, né? Sim, A gente aqui é um canal de mulheres e tal, a claro. gente. Mas tem muitas mulheres que eu tenho visto hoje em dia que têm feito um trabalho de feminismo assim, que passa, que vai num excesso, entendeu? E não é assim, gente, que a gente sabe, assim, eu sempre falo, é o caminho do meio. Entendeu? Eu preciso ir lá em cima, eu preciso ir lá embaixo. Não, agora, a questão Red Pill é um negócio absurda, né? Porque os caras querem. Nossa, eu não sei nem o que falar sobre isso, Fernanda. Vamos mudar de assunto, porque isso também Vamos. entra no. Vamos lá, Paty. Voltando na questão aí da questão da dificuldade, né, de regular as emoções, enfim. Uhum, uhum. A dificuldade de regular as emoções pode estar ligada a essa pressão de performance constante ou ao uso excessivo de redes sociais. É. A rede social, assim, agora a neurociência falando aqui um pouquinho, né? Ela atrapalha não só isso tudo que a gente está falando da questão comportamental nesse quesito. Ela atrapalha a nível do nosso cérebro, a forma que ele funciona. A questão da dopamina, né? De tudo que aquilo ali gera. O que que acontece? Quando eu estou muito tempo na rede social, eh, ele me causa um excesso de estímulos. Esse excesso de estímulo faz com que o meu funcionamento nas outras áreas da minha vida comecem a ficar piores, tá? Então, por exemplo, se eu estou muito tempo na rede social, não durmo bem. Aí minha performance piora. E aí, se eu estou muito tempo na rede social, eu não consigo ter mais tanto contato com as pessoas ao meu redor. De conversar, sabe? A conversa ali do dia a dia. Às vezes, num restaurante, a gente vê tantas pessoas ali, né? Então, Sim, ela começa a mudar num todo, não é só nisso que a gente está falando. E começa a atrapalhar, crise de ansiedade, eu não consigo mais trabalhar. Aumenta a questão do uso de substâncias tóxicas, porque aumenta a minha necessidade de dopamina que me dá o excesso, o excesso de estímulo, estímulo visual, auditivo. E eu saio dali, as coisas começam a ficar sem graça. Aí eu tenho que buscar por isso, o excesso de exercício físico, né? E aí eu tenho que. A dopamina tem que estar alta o tempo todo. Gente, não tem jeito de a gente manter essa dopamina alta o tempo todo. Sabe? Então, existem formas da gente trabalhar isso. Eu falo muito isso com meus pacientes. Gente, procura o que a gente chama de dopamina lenta. O que que é dopamina lenta? A gente tem um movimento cada vez maior de se procurar trabalhos manuais, essas coisas, né? Eu trabalho com cerâmica, eu sou apaixonada. E é ali, você tá ali, primeiro que você sai da rede. Então já começa isso, né? E aquilo, à medida que aquilo vai tomando forma, que aquilo vai fazendo, vai me dando um aumento de ansiedade, de prazer, mas é lento. Eu não consigo chegar naquilo no instantâneo, igual os 5 segundos do vídeo do Instagram, do Reels, uhum, sei lá onde, do TikTok. A leitura é uma ótima forma de dopamina lenta, porque o êxtase, para você chegar ali, você tem que ler 300 páginas, sabe? E aquilo não é da noite para o dia. É você sentar e conversar com alguém durante um tempo, aquilo também não é da noite para o dia. Você demora um tempinho para poder conectar com a pessoa, para ter aquele prazer, né? Então, procurar coisa, artesanato de uma forma geral, né? O próprio exercício físico de uma forma saudável, não exercício físico como um lugar que vai me levar para uma dependência do meu corpo ser perfeito. Não é isso, é para me sim, tirar daquele lugar. Então, uhum, é a gente procurar a dopamina lenta e não a dopamina. E as pessoas, elas têm cada vez mais, com a rede social, buscado. Isso influencia até na alimentação, porque como eu quero resultado rápido, imediato, e eu tô muito ansiosa, causa a ansiedade. Hoje a gente nem se fala, né, Fernanda? sim, Ansiedade, depressão, burnout, isso tudo aumentou mais depois das redes sociais. é E o verdade. Brasil é o carro-chefe de depressão, ansiedade e o carro-chefe de redes sociais. Será que não tem um link? Claro que Total, tem, entendeu? com
Com certeza. Você estava falando da dopamina lenta. Outro dia a gente estava em casa e os amigos do meu filho levaram jogos pra Que hoje gente. tem aumentado muito, que tá sendo maravilhoso. Sim. Tá sendo ótimo. E nossa, foi tão legal aquele momento, foi tão bacana, que ontem a gente foi numa loja de brinquedo e Compra compramos mais jogos. 3 jogos de tabuleiro. Falei, Fê, gente, isso isso é aí tem muito sido legal. maravilhoso. Eu tenho ido, né, com meu namorado. A gente sempre, quando encontra a família, leva os jogos e tal. Tá sendo maravilhoso a gente resgatar. Mas tudo isso que eu tô falando, do artesanato, da cerâmica, do bordado, da pintura, as pessoas estão buscando isso. Por quê? Porque a gente foi tão longe nessa questão de rede social, de internet, que não sei o quê, que a gente tá tendo que ter um retrocesso. Resgatar, né? Resgatar isso, sabe? De viver o presente. E o jogo conecta a gente às pessoas, a gente se diverte e sem estar Uhum. na rede social, É. sabe? Cada vez mais eu tô achando fantástico isso, esse movimento dos jogos no coletivo. Eu falo que Uhum. para juntar meus amigos, vamos jogar, gente, vamos encontrar para jogar. É tão gostoso, né? Deve Com estar vendendo certeza. muito jogo aí, mas é, É. mas é uma coisa. E eu fui ver que, gente, hoje em dia tem muito jogo novo que eu nem conhecia, tem muita coisa legal, e é um movimento muito gostoso. E a gente está buscando voltar para a humanidade, porque a internet é você ali com um robô, né? Exatamente, exatamente. Paty, a gente está chegando no final do nosso episódio. Antes da gente acabar, eu quero fazer um bate-bola jogo rápido com você. Vamos lá. Eu vou falar uma frase e você fala um termo, uma Uhum, palavra que você acha que faz sentido, tá? tá bom. Uma frase comum que parece motivacional, mas é prejudicial. Acordar às 5 da manhã. É coisa de gente que é produtiva, né? Se você não acordar às 5 horas da manhã, você Nossa, não, você é gente. preguiçoso ou Ai, preguiçosa, né? preguiça. Algo que toda mulher deveria parar de normalizar na relação com o corpo. Ai, isso é um assunto tão polêmico, né? Parar de normalizar que eu tenho que ser igual ao outro. Eu nunca vou conseguir. E a maior beleza que temos é a nossa diferença. Um mito sobre autoestima. Que a autoestima é sobre corpo, a autoestima é sobre muito mais coisas. A autoestima é sobre amor próprio, é sobre leveza, é sobre autocuidado. É muito mais do que corpo. Um comportamento que parece saudável, mas pode ser compulsivo. Hum, a alimentação é uma coisa hoje em dia que as pessoas acham que, por exemplo, eu parar de comer. É muito complicado isso, Fê, porque as pessoas cada vez mais na internet têm falado sobre dietas e tal, e cada um tem uma limitação. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou fazer. Aquilo pode ser ótimo, pode ser natural, por exemplo, jejum. Tem gente que tem diabetes, não pode. Eu sou bariátrica, eu não posso ficar no jejum que eu passo mal. Ah, e aí? Então, toma cuidado com o que a gente vê na internet, sabe? Que aquilo cabe pra mim ou não cabe. É isso mesmo, Paty. Uhum. Muito bom. Quero agradecer a sua participação hoje. Deixa aí o seu contato, onde as pessoas te encontram. Eu vou deixar dois contatos aqui hoje. Eu vou Uhum. deixar o Psi, que é o Psi Patrícia Rossi, e o da cerâmica, já que eu falei Ah, dela. que legal. É cerâmica Pati Rossi com dois T's e Y. Porque virou um hobby, mas que eu falei, vou ampliar isso aí também. Aí eu faço algumas coisinhas, faço por encomenda, e é muito gostoso, porque eu entrei num burnout, tinha um momento que eu entrei e falei, não, peraí, que eu tenho que fazer alguma coisa por mim. E a cerâmica tem sido esse momento. Muito bom, Paty. Muito obrigada pela sua presença Foi aqui ótimo. hoje. E para você que chegou até o final, não deixa de se inscrever no canal da Deixa Ela Treinar. Segue acompanhando o Deixa Ela Falar, porque aqui a gente fala de corpo, mente e identidade com responsabilidade, ciência e empatia. E fica ligado que quarta-feira que vem tem um novo episódio para você às 19 horas no YouTube e no Spotify. Obrigada.